aqui nos assistindo. Sejam muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas a esta live onde nós falaremos sobre a saúde da mulher, sobre a sua saúde, sobre a prevenção. E não há nada melhor de nós prevenirmos aquilo, né, que pode ser um mal para a nossa vida. Então você é a nossa convidada, você é o nosso convidado. E convide as suas amigas para estarem aqui conosco. E eu fico muito feliz porque você aceitou o nosso convite. Eu estou vendo aqui a minha amiga Cassandra, Thaís. Temos aqui a Monize, a Cleide. Convide todas aquelas amigas que poderão também compartilhar com outras pessoas tão especiais, tá bom? Vamos esperando aqui as amigas entrarem, já temos aqui um número de 18 pessoas e vocês estão entrando. Oi, boa noite, Tatiane, Bernardina, vocês estão aí convidadas a convidarem também as amigas, tá bom? Cassandra, feliz sábado, está desejando aqui. Eu desejo um feliz sábado para todas que estão entrando. Eu espero que você e sua família esteja protegida e abençoada aí juntamente com todos os seus queridos, tá bom? Já nós já estaremos aqui. Leila Cris entrou agora, Matos, né? O meu sobrenome, viu, Leila? Eu fico feliz em recebê-la aqui também na nossa live. Acabou de entrar aqui a Marília, a Carmo. Vamos lá e vamos já dar aí o início à nossa live. Eu quero agradecer a todas as líderes das associações que convidaram as nossas queridas amigas, as esposas dos pastores, aqui a minha saudação, e também as esposas dos anciãos. Vocês são muito bem-vindas, nós queremos cuidar de vocês, cuidar da sua saúde, porque hoje nós teremos aqui orientações tão especiais com o Dr. Clevin, que ele é um nutrólogo, que cuida aí da nossa alimentação, da nossa saúde, e vocês vão poder fazer as perguntas de vocês. Antes também, eu quero fazer um convite a vocês. Se você não é ainda uma seguidora do nosso Instagram, @afancb, venha participar conosco. Nós queremos fazer algumas coisas aí novas no nosso Instagram. Nós temos ali mensagens a cada sábado, a cada sexta-feira que nós colocamos ali. E toda semana tem uma mensagem nova ali, um texto bíblico para a sua reflexão, tá bom? Então, que você possa aí ser abençoada por Deus. Eu quero aqui... Eu já agradeci aí a todas as líderes, todas as esposas dos pastores, esposas dos anciãos, e também nós estendemos esse convite para as mulheres das igrejas do estado de São Paulo, né? E eu fico feliz se você aceitou esse convite, está aqui conosco, seja você também muito bem-vinda, tá bom? Eu quero antes deixar um texto bíblico para você, para que a gente possa então refletir nele. Eu gosto muito do Salmo 139. A gente vê claramente aqui o salmista apresentando e declarando o grande amor de Deus, o grande amor que ele realmente sentia da parte de Deus. E o mesmo Deus que amou Davi, que amou os personagens bíblicos do passado, é um Deus que ama você também hoje, que te protege, que te guarda e que tem um amor imenso pela sua vida. E Ele quer que você tenha uma saúde boa, que você viva bem, que você viva feliz, tanto fisicamente como emocionalmente e principalmente espiritualmente, tá? Mas eu quero ler aqui Salmo 139, no versículo 16, que diz assim, olha, o salmista dizendo para o Senhor, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no livro antes de qualquer deles existir. Olha, Deus também viu você
quando você estava no embrião, quando você era um embrião, quando você estava no útero de sua mãe. Ele tinha pensamentos extraordinários a seu respeito e planos extraordinários para você. Saiba que Deus quer sempre o melhor para a sua vida. E nós, então, não podemos seguir sem uma palavra de oração. E eu quero aqui, então, uma amiga muito especial, é uma das líderes aqui um dos campos do estado de São Paulo, que é a professora Verlir. Ela está conosco aqui. Líder do Ministério da Mulher, da AFAM, da APAC, né? Aqui de Campinas. E nós desejamos a ela as boas-vindas, né, querida? Não dá para eu poder colocar todas as líderes para poder orar, então a gente tinha que escolher uma. E você que está bem pertinho aqui, escolhemos você para nos abençoar nesta live, tá bom? Que Deus te abençoe e que você possa abençoar, então, a nós. Pode dar aí o seu boa noite, falar com as suas meninas e logo em seguida orar. Sim, uma alegria, viu, doutora Sara, estar aí com você, participando dessa live tão especial, logo aqui nas primeiras horas deste sábado, não é? Tão gostoso. E é muito bom a gente estar aqui entre amigas, falando aí de um assunto tão importante, tão especial para as nossas vidas. Eu quero dar meu boa noite, então, a todas as nossas queridas amigas, esposas de pastores, as nossas queridas esposas de anciãos e também a todas as mulheres aqui do estado de São Paulo. Todas são muito bem-vindas aqui na nossa live. Para a gente iniciar, então, nós vamos ter uma palavra de oração. E eu gostaria de convidá-las a fecharem os seus olhos para a gente falar com o nosso Deus. Bondoso Pai, querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas maravilhas, pela tua grandeza, pelo teu poder, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelas essas horas de sábado que já estamos adentrando. Obrigada porque o Senhor reserva bênçãos especiais para cada uma de nós a cada santo sábado. E nós nos alegramos em Ti por fazermos parte deste grupo tão especial de sermos Teus filhos e estarmos nos preparando para um dia estarmos contigo nos céus. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelo teu cuidado, te agradecemos pela semana que tivemos, muitas lutas, mas também muitas vitórias. E te agradecemos pelo este sábado especial também que o Senhor está nos concedendo. Neste momento agora, queremos pedir uma bênção muito grande nesta live. Nós estaremos conversando sobre assuntos importantes, sobre a saúde da mulher. Nós queremos realmente nos prepararmos cada vez mais e melhor para termos mais saúde, para podermos cumprir a tua missão aqui nesta terra. Que eu possa abençoar aí o Dr. Kelvin para que ele possa falar ungido pelo Senhor, que ele possa nos instruir, que possa nos orientar para que nós possamos fazer o nosso melhor a cada dia e assim conquistarmos uma saúde plena para a tua honra e para a tua glória. Fica conosco, nos abençoe hoje e sempre. É o que nós oramos e agradecemos. No doce nome de Jesus. Amém. Minha querida amiga, muito obrigada, tá bom? Que Deus abençoe e fique aqui ligadinha conosco. E eu vou chamar, então, o nosso convidado dessa noite, tá bom? Um beijo no seu coração. Tchau. Tchau, minha linda. O doutor Kelvin, ele tem as especialidades dele, que eu gostaria que ele mesmo se apresentasse, né? E ele trabalha ali no Cevisa. E eu quero pedir para vocês enviarem as perguntas de vocês. Será muito importante, nós estaremos aqui recebendo, já temos aqui algumas perguntas. Pois é o momento que ele está entrando aqui para nos abençoar. Então, olha, mais uma vez, eu peço a vocês que vocês possam nos seguir. O nosso Instagram é @AFAMEmissãoUCB. Perdão. @AFAMUCB, tá bom? Nos siga e também vocês devem ali fazer as perguntas de vocês. Dr. Kelvin, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
e seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse e logo em seguida você pode, então, nos dar as orientações e nós ouviremos você aqui de uma forma muito especial, tá bom? Boa noite, Sara. Muito Boa obrigado aí noite. pelo convite. Boa noite a todas as amigas aí. Eu acredito que tem alguns amigos também que fazem bem aprender um pouquinho mais aí sobre saúde da mulher, porque podem ter cônjuges e outras mulheres amigas ou pessoas na família também. Então é um grande prazer estar aqui com vocês e eu acredito que é sempre importante essa reunião para compartilhamento de conhecimento, até porque acredito que o médico e todos os profissionais da saúde, eles são ou devem ser educadores e também aprendizes, é claro, cada dia aprendendo, mas também educando, compartilhando, porque a saúde envolve isso, né? Conhecimento e prática. Com certeza. E certamente também nós temos aqui pessoas que não são também do estado de São Paulo, né? E seja também muito bem-vindo. Se você tem alguma pergunta, será muito bem-vinda a sua pergunta. E que Deus te use aí, doutor. Você Tá vai estar bom, eu falando acredito. aí, a gente Você vai pediu estar para aqui. me apresentar, né? Ah, Eu isso. acho que eu esqueci. Eu não estou conseguindo te ver. Eu Não não está sei me se eu apertei alguma vendo? coisa. Não estou te vendo mais. Antes eu estava. Ok, Mas, de mas qualquer você forma, pode... você está ouvindo, né? Então, Ok, nós tá bom. estamos te ouvindo E e estamos vocês te estão me ouvindo vendo. bem? Ah, Estamos perfeito. te ouvindo Então, tá bom. e estamos te vendo. Perfeitamente. Ok. Bom, eu me chamo Clevin, né? Como você falou. E eu sou cristão, né? Adventista. Eu sou casado com a Renata e tenho uma filha linda que chama Ana, 1 ano e meio praticamente, puxou a mãe, graças a Deus. E eu sou médico, então fiz a minha formação na USP e também especialização em cirurgia geral e nutrologia. Atualmente eu atuo na área hospitalar e também ambulatorial, né? Participo aí, tem até algumas amigas aí da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do Hospital Unimed de Piracicaba, né? A gente participa juntos ali na coordenação clínica também. E atuo também na parte de cirurgia geral nesse hospital e também no Hospital da Santa Casa de Piracicaba. E trabalho, como você bem falou, no Cevisa, onde a gente atua com nutrologia, medicina do estilo de vida. E, enfim, acho que é um pouquinho isso. Eu gosto muito de passar tempo com a família, né? O tempo que sobra. Eu gosto de estudar, aprender novas coisas. Acho que a gente está sempre em aprendizado e sempre que eu posso também tiro um tempinho para nadar em águas abertas. Eu gosto de praticar natação e, enfim, acho que é um pouquinho aí que já está mais do que suficiente para ter uma ideia aí do nosso contexto. E em relação à saúde da mulher, né? Ontem mesmo Ok. nós tivemos uma Doutor palestra, não Cleves, sei. Pois não. deixa eu só responder aqui uma pergunta. Nós estamos gravando essa live, viu, meninas? Então, meninas e meninos que estiverem aí, depois ela vai ficar gravada, tá bom? Aliás, ela está sendo gravada e vai ficar gravada aí para vocês. Ah, legal. E em relação à questão da saúde da mulher, ontem mesmo tivemos uma palestra no Cevisa à noite sobre isso, né? E aí eu acho que o tema inicial, acho que a pergunta foi o que tem trazido sofrimento e morte para as mulheres do Brasil, né? E do mundo também, né? Porque é um padrão muito próximo hoje nessa vida moderna. E em resumo, Sara e demais participantes, amigas aí, basicamente são as doenças crônicas hoje. Hoje ninguém morre praticamente aí de tuberculose, as infecções que matavam no passado, pneumonias, aí, claro, ainda tem sim mortes por infecções, mas isso se reduziu muito, a mortalidade infantil se reduziu muito, e hoje a gente tem muita doença crônica, né? E as doenças cardiovasculares que estão associadas aí a diabetes, hipertensão, obesidade, sobrepeso, sedentarismo, uso de cigarro, tudo isso gera a doença que a gente agrupa ali como doença cardiovascular, que envolve desfechos negativos como infarto, AVC. Acredito que todo mundo aqui, infelizmente, tem algum conhecido ou familiar, ou até já tenha sofrido alguma complicação desse tipo de doença, um infarto, por exemplo, um AVC, deve ter conhecimento de alguém nesse sentido.
E junto das doenças crônicas, a gente tem também os cânceres, né? Que na verdade o câncer não é uma doença. São mais de 100 doenças diferentes aí que podem acometer a população. E a gente sabe que muitas dessas doenças hoje, elas têm aumentado de fato, e elas são causadas pelo estilo de vida. E dentro do contexto do estilo de vida, a gente tem a alimentação. Pode falar, Sara, desculpa. Não, assim, nós certamente, né, o senhor vai falar um pouco para a gente também, essa prevenção, né, também, Exato. porque o que fazer, né, para que esse estilo de vida, essa prevenção contra o câncer. E depois eu tenho perguntas importantes a respeito da pessoa que já está com câncer, alguns detalhes importantes que o senhor vai estar informando. Legal. A questão da prevenção, como Perfeito. realmente esse estilo de vida é importante. Bom, a gente conhece bem, assim, como eu falei, o câncer é um conjunto de doenças, né? Mais de 100 tipos de doenças. Basicamente, é uma alteração genética, uma mutação nos genes causados por agentes que são carcinogênicos, a gente chama disso, que formam o câncer, né? E esses agentes, eles desestabilizam o nosso DNA, o nosso material genético em algum momento, e há uma falha na nossa defesa, porque o nosso sistema imunológico, além de enfrentar todos os desafios aí de invasores, bactérias, vírus, etc., ele também regula alguma falha na multiplicação celular ou alguma mutação que possa acontecer. E o nosso sistema imunológico é capaz de perceber uma célula que sofreu uma mutação e começou a se multiplicar de forma descontrolada e limitar essa célula, fazer essa célula ser destruída, por exemplo. Mas, às vezes, esse mecanismo de defesa que nós temos no nosso sistema imunológico falha. E aí há uma iniciação, uma promoção, que a gente chama, enfim, há uma formação, de fato, de células cancerígenas que vão se multiplicando a ponto de formarem tumores e crescem num determinado local, podendo também avançar para outras regiões e, dependendo da agressividade, e gerar metástases, né? Se multiplicarem para regiões distantes e causar os problemas. Aí, quando há uma multiplicação, por exemplo, de um câncer de mama, e aí ele acaba se espalhando para os ossos, aí você tem lesões nos ossos, né, as complicações disso, fraturas patológicas, pode haver uma multiplicação para o cérebro, e aí você tem alterações de comportamento, cognição, enfim, e a gente sabe que o câncer pode, por fim, levar até a própria morte, né? Mas falando ainda da prevenção, então, entendendo que há muitos agentes que favorecem essas mutações, a iniciação, a promoção, a evolução para as doenças, né, classificadas aí como cânceres, a gente tem que entender quais são esses agentes e evitar. Muitas coisas que são estudadas hoje, muitos trabalhos científicos têm apontado para o fato de que a nossa vida moderna, onde há um sedentarismo, onde há um excesso de estresse, onde há um excesso de alimentos ultraprocessados, com muitas substâncias químicas, com muito açúcar, com muita gordura saturada, com poucas fibras, né? Onde há também um excesso de peso na população. A maioria da população hoje acaba tendo sobrepeso ou obesidade, né? Algo muito comum, até no Brasil. Isso também, a minoria da população, em resumo, está dentro do peso ideal, né? Se formos pensar assim. A maioria está ou com sobrepeso ou obesidade. E isso a gente sabe que gera uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica, por sua vez, pode promover também a formação de cânceres, né? Ou seja, desequilibrar essa imunidade e também desequilibrar o DNA celular a ponto de algumas células se tornarem, então, mutantes e passarem a se proliferar de uma maneira desgovernada. Então, basicamente, então, para reverter e para prevenir isso, eu preciso fortalecer meu sistema imunológico com um estilo de vida saudável, que seria um estilo de vida ativo, atividades físicas regulares, e isso seria, no mínimo, 150 minutos aí por semana. Então, você pode calcular aí 4, 5 vezes na semana. Se você fizer em torno de 30, 40 minutos, já seria benéfico. Agora, quanto mais você aumentar isso, e aí já se fala também, as sociedades aí de medicina esportiva, em torno de 300 minutos, um benefício substancial, né? 150 minutos semanais seria o mínimo mesmo, mas já seria um fator de prevenção aí, realmente, promovendo aí uma imunidade melhor e prevenindo realmente a ocorrência de cânceres, né? Então, falando da atividade
física, um sono de qualidade, o controle do estresse. O estresse é algo que é impossível de não vivenciarmos hoje. Mas eu sempre falo, à medida que você enfrenta o estresse, você precisa ter alívio desse estresse. É como uma bacia, uma caixa d'água, enfim, que você vai depositando a água ali, o estresse que vai entrando. E você precisa ter uma torneirinha para deixar isso vazar, né? Você precisa, de fato, ter maneiras de aliviar esse estresse. E aí muitos pacientes aparecem e dizendo que estão estressados, né? Aqui no Cevisa, no consultório, enfim. E aí você pergunta o que causa o estresse, ele fala que é o trabalho, uma série de pressões ali na vida moderna. Mas aí você pergunta, e o que você faz para aliviar o estresse? Aí a pessoa fica em silêncio às vezes, ou muitas vezes fala, uma vez ao ano eu viajo, saio de férias e vou para a praia, etc. E aí eu pergunto, mas o estresse, né? O estresse é do dia a dia, exatamente. Então, uma vez só ao ano, não é possível. É importante que o estresse seja aliviado diariamente, né? É importante que você tenha maneiras de aliviar esse estresse, por exemplo, com hobby, com atividade física, com música, com pintura, com aquilo que você gosta, como uma oração, uma meditação, uma boa leitura, uma amizade. Várias maneiras são possíveis de trazer alívio ao estresse. E aí eu pergunto a vocês aí que participam, o que você tem feito para aliviar seu estresse? O estresse mais exagerado, ele pode sim, de forma mais intensa e crônica, ele pode sim desequilibrar a resposta imunológica e deixar escapar aí uma formação de câncer. Como eu disse, todo dia a gente acaba tendo a formação de uma célula potencialmente cancerígena e a nossa imunidade vai lá e tenta controlar isso e eliminar essa célula. Então, um outro ponto é o controle do estresse. Além de ser ativo fisicamente, né, a gente pode depois falar mais sobre atividade física, mas também a gente tem que falar sobre evitar alimentos e evitar também o uso de tóxicos, né, ou seja, bebida alcoólica, cigarro, outras drogas, que são também cancerígenas ou promotoras aí, né, de mutações cancerígenas. E tem até uma coisa interessante que a gente ouve muito falar, algo até polêmico, mas assim, acho que no meio cristão é menos polêmico, mas é algo que muitas vezes é falado, é que um pouco de bebida alcoólica alivia e pode ser benéfico, um pouco de vinho pode ser benéfico. Mas isso, na verdade, tem se mostrado, mesmo nas pesquisas científicas mais modernas, e que tem avaliado todos os fatores de confusão nessas pesquisas, é algo que é importante a gente ressaltar. A declaração hoje da Organização Mundial de Saúde, do INCA, é que não há uma quantidade segura de bebida alcoólica. E ela promove, sim, vários tipos de cânceres, pelo menos 8, inclusive o de mama, que a gente tem agora nesse mês aí, um trabalho de maior prevenção. Então, bebida alcoólica e o cigarro são pontos importantes aí. A gente pode depois falar dos estudos aí sobre vinho, o que as pessoas comentaram já sobre vinho anteriormente, mas a gente sabe que houve fatores de confusão nesses estudos, né? E quando você vai a fundo, você não tem uma quantidade segura, de fato, para realmente utilizar o vinho e realmente manter a sua saúde com maior segurança, né? Evitar, então, essas substâncias. Você quer comentar, Sara? Desculpe. Não, assim, o senhor falou anteriormente de coisas assim, que se nós colocarmos aqui em pauta, são coisas que são óbvias, que nós sabemos claramente em relação a esse estilo de vida, porque, assim, praticamente a maioria das pessoas que estão assistindo essa live não são usuárias de bebidas alcoólicas ou fumo, não é? Mas, sim, assim, a importância que o que nós entendemos e o que o senhor pontuou aqui, que de fato a gente precisa ter essa consciência, é que a alimentação tem essa relação muito grande. O que nós, sim, comemos, sim, o que nós realmente, esse estilo de vida nosso, essa influência, sim, para as doenças, né, que virão, tanto emocionais, esse estresse, o que nós comemos, essas comidas processadas, né, que nós temos visto aí. Exato. Mais eu vou rápido, falar um pouquinho mais sobre isso, bem lembrado. Eu falei dos outros aspectos, que a gente também vai se dedicar um pouquinho mais à parte alimentar, né? Mas é muito bem lembrado, você já introduziu o assunto. Realmente há muitos alimentos hoje, e você tem até declarações, por exemplo, do Instituto Nacional do Câncer, que a alimentação
como um fator de risco para o câncer, ela está, em primeiro lugar, à frente até do próprio tabagismo, né? À frente até do próprio cigarro. A alimentação errada, claro, a alimentação em que há muitos alimentos processados, como você falou, e aí a gente tem as carnes processadas, né, que a gente deve evitar, principalmente porque elas promovem formação de câncer do trato gastrointestinal, câncer de intestino, enfim. E aí seriam salames, presuntos, né? Inclusive presunto, ou melhor, inclusive peito de peru, sabe? Esses embutidos processados em geral. Exato. Vamos trazer um pouquinho mais aí, realmente, os amigos que estão participando aí, acho que na sua maioria já procuram ter um estilo de vida mais saudável, evitar os tóxicos. Então vamos trazer aí para um padrão alimentar. Muitas vezes o excesso de calorias, açúcares, farinhas refinadas, né? Uma dieta pobre em fibras, a gente sabe que também é promotora. Então, ou seja, uma dieta rica em fibras vai prevenir realmente cânceres, né? Principalmente aí os do trato gastrointestinal, mas também previne uma dieta rica em fibras e rica em alimentos de origem vegetal, previne a própria obesidade, né, o sobrepeso. E a gente sabe hoje que a obesidade também é um fator de risco. Então, ter o seu peso ideal também ajuda a prevenir, né, a ocorrência de cânceres e até as outras doenças crônicas que comentamos no início. E para isso, é interessante que a gente aumente realmente a ingestão de verduras, legumes, frutas, também fontes de proteínas de origem vegetal e reduz as fontes de proteína de origem animal, realmente. Porque o excesso de carne vermelha, o excesso de gordura saturada, muitas vezes em queijos gordos, muitas vezes também excesso de ovos, aí muita gente falando para comer 10, 12 ovos aí para você malhar e ficar forte. Isso pode ser um excesso também, a gente sabe que o colesterol... Ovos, né? Pois é. É algo que, se você for ver as recomendações da Sociedade de Cardiologia, Sociedade de Nutrologia, você deve ficar ali em torno, no máximo, de 300 miligramas de colesterol por dia. Quando você come 3, 4 ovos, você já estourou isso. Aí mais a carne, mais os queijos, mais o leite, onde você também encontra colesterol. Sem dúvida você vai extrapolar isso. E a gente sabe hoje que o colesterol também está relacionado a uma maior incidência de câncer de mama, né? Há uma correlação, né? Pode até não ser causal, mas há essa associação já bem identificada. Que mais? Para prevenção, né? A gente tem que comer alimentos coloridos aí, né, do reino vegetal. E dos quais eu destaco as vegetais verdes escuros, como, por exemplo, espinafre, brócolis. Tem vários estudos apontando também o seu fator como preventivo. Por exemplo, o câncer de mama, que é o câncer mais prevalente nas mulheres, é o que mais mata. E aí toda a família dos crucíferos ali, né? Repolho, brócolis, couve-flor, couve-folha e assim por diante. E também todas aquelas frutas ricas em fitoquímicos aí, blueberry, aí você tem os berries brasileiros aí, a jabuticaba, o açaí, aqueles pigmentos ali que deixam a fruta mais escura ou mais avermelhada, eles são muito importantes, têm um efeito antioxidante muito importante, e realmente são aspectos que a gente precisa ter mais no nosso dia a dia, de uma maneira rotineira. Uma variedade de cores. A amora também? A amora também, sem dúvida. E aí as outras cores, as vermelhas, a acerola, morango, tem fitoquímicos, tem flavonoides, e aí você também pode pensar em alguns alimentos, falando da alimentação, como a própria soja. E aí tem uma certa polêmica, não sei quantas pessoas aí já ouviram falar, que a soja ela tem fitoestrógeno, então a gente sabe que o câncer de mama responde a estrógeno, então tem que evitar a soja, né? Não sei se alguém já ouviu falar, pode se manifestar aí também. O fato é que a soja, as principais pesquisas a respeito dela demonstram que ela previne, na realidade, câncer de mama, porque ela tem, porque esse fitoestrógeno aí, né? Fitosteróis e isoflavonos, como a genisteína, por exemplo, eles são, além de antioxidantes, eles têm um efeito de minimizar a ação do estrógeno natural. E a gente sabe que alguns tratamentos de câncer, ou até a maioria deles, é a tentativa de bloquear o efeito do estrógeno no corpo.
porque o tumor muitas vezes responde a esse hormônio, né, feminino. Então, o tofu, ou tofu, né, queijo de soja, soja em grão, é algo E que esse ajuda a prevenir. soja, e esse leite de soja de caixinha que se compra, eu acho que tem um Pois é, AD, aí a gente também pode trabalhar seria bom? com... Olha, é uma alternativa interessante, tá? Tem cálcio também, é uma alternativa interessante. E é claro que a gente trabalha com a ideia também do processado, ultraprocessado, e dependendo do que é adicionado ali, se adicionarem muitos conservantes, açúcares, etc., nem sempre é interessante, mas de fato é uma alternativa sim, né? É uma fonte de Lógico que proteína também. o melhor é fazer em casa, né? Você pode deixar o soja Exato. de molho e para fazer o leite de soja, ele é cru, você deixa ele de molho, tira aquelas Sim, casquinhas todas que ele tem ali, bate, você dá aquele temperadinha com um pouquinho de baunilha e fica sim. muito gostoso. Sim, com certeza. A gente está pincelando alguns alimentos, porque não existe nenhum alimento-chave que previne todos os cânceres, né? E não existe nenhuma prevenção que seja 100% também. A área da saúde é biológica, ela não é exatas, né? Então a gente pode ainda ter uma alimentação muito adequada, fazer exercício, etc. E infelizmente, nesse contexto desse planeta, ainda ser acometido por uma doença, por um câncer e tudo. Mas isso tudo reduz muito o risco. E se a gente for pensar em padrões de dietas, que tem muitos por aí, quanto mais vai se aproximando para uma dieta vegetariana, você tem sim redução da incidência e ocorrência de cânceres e também de doenças crônicas, como diabetes, etc. A gente tem vários estudos, e eu vou citar um deles, que são os estudos realizados com os adventistas dos Estados Unidos. São pessoas que são seguidas por décadas, com mais de quase 100 mil participantes. E por que é interessante estudar essa população, né, adventista? Aqui tem muitos adventistas acompanhando a live, mas para aqueles que não são também, é interessante porque os adventistas, em geral, eles têm um padrão de vida muito próximo. Não usa bebida alcoólica em geral, não fuma, procura fazer exercício, etc. E há uma recomendação para uma dieta vegetariana. Porém, não há essa obrigação. Então, muitas pessoas comem carne, outras pessoas comem peixe, outros são vegetarianos e comem ovos e queijo, e outros são vegetarianos estritos, tá? E aí, essas pessoas são acompanhadas, sendo que o fator de variação entre elas é o padrão alimentar. O restante do estilo de vida é muito próximo. E eles equalizaram nessa pesquisa também o nível social, o nível de rendimento financeiro, que às vezes pode ser um fator de confusão para a saúde e doença. E foram acompanhando por décadas e foram avaliando a incidência das doenças. E se você vê os estudos, é bem interessante. Você vê que aquele que come de tudo tem um padrão, e aí você vê quanto mais vai se reduzindo os alimentos de origem animal e aumentando os alimentos de origem vegetal. Isso é importante, porque não é só tirar animal, é aumentar. Até primeiro, eu recomendo sempre aumentar alimentos de origem vegetal, né? Você pode, eventualmente, usar um alimento de origem animal, mas se você estiver comendo bastante alimentos de origem vegetal, você tem proteção. É uma redução de danos. Então, aqueles que comem de tudo, os onívoros, têm um tanto de câncer, de forma global. Aqueles que são vegetarianos e comem ovos e comem leite, por exemplo, tem um pouco menos. E aqueles que não usam nem ovos nem leite têm menos ainda. Então você vê esse padrão para diabetes, esse padrão para câncer de próstata, para cânceres em geral. E isso só diz para nós que uma forma de prevenir câncer na alimentação é aumentando a quantidade realmente de verduras, legumes, frutas, cereais integrais, castanhas, nozes, e leguminosas, né, os feijões, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, isso tudo é bem importante. E tem vários estudos já fortalecendo isso, né, os fitoquímicos. E é muito melhor, Sara, também, a gente ter o alimento do que ter suplemento. Hoje, a indústria vem falando muito de usar muito suplemento, e já é visto hoje que, por exemplo, tomar licopeno não tem o mesmo efeito de eu usar molho de tomate, que eu preparo em casa, usar o tomate, né? Ou seja, os nutrientes integrais ali, junto do alimento, né? Como foram criados para serem utilizados, né? Então, isso é bem interessante. Ok, a gente buscar o mais natural possível. Então, o leite, em vez de ser de caixinha, o leite, mesmo que seja o leite vegetal, tentar fazer em casa, né? A amiga aqui falou que
também tirar aquela pelinha do soja, bate tudo, coa, e Exato. depois dá aquela Ela falou uma coisa importante que eu esqueci, depois você ferve aquele leite, né? Sim, sim. De É soja. importante. Doutor, E seria você, se você interessante. colocar coagulante, né, sabe, você pode fazer o tofu também, o tofu, é o queijo da soja, né? Ok. Aqui a gente não vai falar um pouco sobre, mas é interessante, né, dessa dica. Você pode procurar, e hoje nós temos aí a facilidade, né, de entrar lá no YouTube e ver direitinho em relação a como fazer um tofu, né? Certo? Eu quero só aqui explicar uma coisinha aqui que colocaram, que eu estou lendo aqui alguns comentários. Pode me É, falar, não estou conseguindo acompanhar bem, mas pode falar, por favor. Ok. Nós não fizemos dessa vez a nossa live pelo YouTube. Eu sei que pelo YouTube tem um alcance maior, mas nós tivemos assim uma certa dificuldade um pouco porque nós estamos tendo aqui a questão aqui no escritório para poder a gente ter uma equipe que monte todo a estrutura para a gente fazer pelo YouTube. Mas na próxima nós faremos pelo YouTube, por algumas circunstâncias, para não cancelarmos a live, nós estamos fazendo pelo Instagram. Mas na próxima será pelo YouTube, tá bom, queridas? Agora, doutor, Perfeito. seria interessante que a gente fosse para as perguntas, porque já chegaram bastante perguntas aqui, senão acho que não vai dar tempo, pelo menos, de responder Tá elas ótimo. que vieram aqui. O senhor falou do Perfeito. do açúcar, e a gente sabe muito bem disso. Então, aqui, eu não vou lembrar aqui quem perguntou, mas a substituição do açúcar pelo mel tá beleza, né? Perdão, cortou um pouquinho. A substituição do açúcar pelo mel. O açúcar pelo mel nas receitas, o benefício do É mel. interessante. Você pode usar, mas também com moderação, né? Todos os alimentos aí que nós utilizamos, as frutas, por exemplo, algumas são bem concentradas em açúcar, todas têm um pouco. Mas, por exemplo, você pode usar frutas para adoçar. Banana, tâmara, a uva passa numa receita. Isso fica interessante também. Veja, eventualmente um pouco de mel e mesmo um pouco de açúcar é algo que pode ser utilizado, mas não pode ser a nossa rotina de maneira nenhuma. De fato é prejudicial, sabe? A gente só não pode também achar que todas as pessoas vão conseguir de imediato seguir uma dieta totalmente sem açúcar e começar a ter prazer. Não, é um processo. Elas precisam reduzir, elas precisam utilizar outras maneiras de ter a sensação do doce, né? Como, por exemplo, um morango com tâmara fresca. É uma coisa doce, tem as frutas secas em geral, aí, né? Alternativas que você pode ter. Eventualmente, você pode adoçar um bolo mesmo, como a gente falou, né? E há muitas formas de adoçar utilizando as próprias frutas, né? Utilizando os próprios alimentos mais integrais. E a ideia é isso, descascar mais e desembalar menos, usar menos produtos que sejam industrializados e processados. A ideia de processado, para quem não conhece, acho que muitos já conhecem, mas um exemplo básico é o abacaxi, né? Que eu descasco ali e vou comer. É um alimento in natura. Ali foi usado de uma maneira não minimamente processada, só cortei para ingerir. Aí eu posso ter o abacaxi em calda, né? Que eu já fiz uma forma de preservar ele por mais tempo. Ele já é um processamento, né? Foi aquecido, às vezes é colocado um pouquinho de açúcar ou mel, enfim. E às vezes eu posso ter também um ultraprocessado, que já é aquele suco em pó de abacaxi, né? Que aí já adiciona uma série de outros saborizantes, conservantes, etc. E esse ultraprocessado é muito ruim. Realmente a gente tem que ir sempre para o mais integral. E aí eu posso dar exemplos aí do milho também. O milho inteiro, a gente cozinha, o milho verde, enfim, é minimamente processado, é integral. E eu posso ter também um processamento desse milho para fazer, por exemplo, flocos de milho e usar no cereal matinal, sem açúcar e tudo mais. É um processamento, é um alimento processado. Pode ser utilizado, mas menos do que o integral. E tem o ultraprocessado, que, por exemplo,
é aquele salgadinho Cheetos, etc., que você já tem uma série de outros aditivos ali. Você vê lá na tabela nutricional e vê um monte de coisa inserida ali, além do milho, E, né? E tem muito pouco milho. e aí, Oi? doutor Cleve, Pois não. uma forma da gente evitar esses alimentos é não comprando, né? Porque se você estiver em casa. Sim, bem lembrado. E sabe uma coisa interessante também? Bem lembrado, inclusive os doces, né? Eu gostava muito de fazer bolo em casa. Eu gosto de bolo. Mas para que eu não como, eu não faço mais, entendeu? Então, assim, para Sim, eu não. Então, se você não quer comer, não tem aquilo, não compre, não exato. tenha dentro de casa. Para que você então não Exato. caia na Faça tentação. um plano, né? Faça um planejamento quando for no mercado, por exemplo, também, para você não chegar ali com fome, né? Vá alimentado, isso é uma regra também básica, para você não chegar com fome ali naquelas prateleiras de chocolate e tudo mais, e aí vamos em frente nisso. E é claro que, assim, eventualmente um pouquinho, ok, mas você ficar na base disso, e seguramente, assim, se você puder, é melhor evitar mesmo, porque você vai ter maior proteção em termos de... Você vai usar algo no lugar que vai promover mais a sua resposta imunitária, né? E também vai te ajudar a manter o peso adequado, né? O peso ideal é um fator importantíssimo. Hoje nos Estados Unidos, a obesidade já é uma causa tão importante para o câncer que 1 de cada 5 cânceres nos Estados Unidos é atribuído ao excesso de peso, né? Seja sobrepeso ou obesidade. Então, é uma quantidade significativa, né? Essa estatística recente do CDC. Ok, Então, perdão. falar. Então, é importantíssimo também medidas para controle do peso, por exemplo, né? E acredito que falaram algumas coisas aí sobre leites, outros vegetais, sem dúvida. A gente falou do soja, mas tem leite de amêndoa, leite de castanha, leite de castanha do Pará, leite de amendoim, etc. E, claro, se alguém for usar o leite também, de preferência o leite desnatado, né? Para evitar a gordura saturada, o excesso de gordura saturada. Então, tá bom? Eu não sei se o senhor, não conversamos também sobre isso. Eu li a respeito do leite de alpiste, aquele alpiste que você compra em casas de produtos naturais, e não casas assim de aviário, essas coisas assim, né, de ração. Sim, Então, eu li uma vez sobre o leite de alpiste e vi assim, que tinha inúmeros benefícios. E eu sim. faço na minha casa o leite de alpiste, eu tomo o leite de alpiste. Ali, Olha, eu não sei assim, que o senhor poderia falar a respeito, ele ajuda a emagrecer, vários outros benefícios. Eu coloco olha. de alpiste e coloco uma banana ali com Uhum, maraí, bato ali, às vezes morango, e bato, e é uma delícia. Eu que tomo. legal. Não é gostoso puro. Eu confesso que eu não Uhum, gosto puro. Mas com tá, fruta eu tomo. sim. Eu nunca experimentei esse, confesso, mas já ouvi também de leite de painço, tem vários cereais ali que são utilizados para composição, leite de aveia, etc. Mas é muito interessante. Agora, emagrecimento é um outro tema que a gente pode até conversar um pouco também, que envolve algo mais abrangente do que um alimento só, ou mesmo um nutriente só, né? Envolve, basicamente, déficit calórico, ou seja, aquela questão da conta da poupança, né? Se você vai tirando mais, vai ficar uma hora negativo, né? Se você vai deixando mais, vai ficar positivo, ou seja, o excesso de peso foi um déficit, ou foi um superávit aí, né? Foi uma sobra de calorias de forma crônica que se acumulou e se depositou de uma maneira até fisiológica para a gente ter reserva, mas o excesso disso é que é inflamatório e que é prejudicial. Então, para reverter, por exemplo, e controlar, emagrecer, controlar a obesidade, eu preciso realmente, se eu gasto aí, vamos colocar 1.500 calorias para viver, para as minhas atividades, etc., eu tenho que ter um déficit, eu tenho que comer abaixo disso. Em torno aí de 500 calorias a gente recomenda, para que seja mais fácil de sustentar ao longo do tempo e para também não ser um déficit tão grande a ponto de eu quebrar músculo para produzir energia para viver. Então, se você faz um déficit aí de 500 calorias por dia, você acaba tendo, ao longo prazo, uma perda de peso
geralmente saudável, claro, dentro de uma dieta equilibrada. Então, para emagrecer, tudo depende da composição global da sua alimentação durante o dia. E para emagrecer tem uma dica também importante, que também ajuda na prevenção de outras complicações que podem até ocasionar câncer, que é a crononutrição, a questão da alimentação e os horários em que eu me alimento. Não só o que eu como, mas quando eu como. E se eu me alimento mais à noite, né, com excesso aí de calorias, ou a maior parte das calorias e nutrientes do meu dia eu como à noite, isso é prejudicial, é mais inflamatório, tende, de certa forma, a aumentar a resistência à insulina, desequilibrar e bagunçar um pouquinho o metabolismo da glicose, e também tende a favorecer o ganho de peso. Tá? Então, uma coisa também importante é comer maior parte da minha alimentação de manhã, por exemplo. O almoço é moderado e uma janta leve, ou, se possível, até fazer um jejum intermitente, né? A gente teve aí os trabalhos que geraram até o Nobel, falando da importância do jejum intermitente para a homeostase, ou seja, para a manutenção da saúde, para, inclusive, prevenção de câncer, né? E a melhor fase de jejum é a parte da noite, a parte da tarde para a noite, né? Melhor do que fazer o jejum de manhã. Isso já está bem descrito também para controle de peso e até aspectos metabólicos que, por fim, acabam até favorecendo o câncer. Agora, voltando ao leite da sua pergunta, né, o leite vegetal, ele é interessante sim, é claro que precisa ter um equilíbrio aí, então, acompanhamento médico, nutrológico, nutricional, aí do nutricionista também apoiando e fazendo um equilíbrio em tudo isso, porque se eu tiro, por exemplo, o leite de vaca e coloco um leite de castanha, eu tenho algumas mudanças de macronutrientes aí. Claro que eu tenho benefícios em alguns aspectos, leite de vaca tem colesterol, gordura saturada e algumas outras questões, mas o leite, por exemplo, de castanha de caju tem um pouco menos de proteína, então eu preciso equilibrar em outros aspectos, por exemplo, a proteína. Já o leite de soja é equilibrado em proteína com o leite de vaca, então como substituto, do ponto de vista nutricional, ele é mais equivalente. E muitas vezes o preparo dele já faz com que ele seja enriquecido de cálcio também. Então a gente tem que pensar nisso também, a ingestão de cálcio é importante para a saúde óssea da mulher, principalmente aí após menopausa, etc. E há também nesses cereais, tem gente que já fez leite de gergelim também, há também a presença de cálcio. Mas Né? Seu leite de gergelim, eu já fiz o leite de gergelim, ele é muito gostoso. E aqui a gente, olha que legal. uma pessoa comentou que já fez o leite de alpiste para poder para gastrite e tal, que sentiu muito Sim. bem, né? Então, Muito bom. realmente, Muito bom. eu tenho aqui algumas São opções interessantes. Você foge aí da lactose para aqueles que são intolerantes, né? Você foge de alguns aspectos das proteínas do leite que às vezes podem causar alergias e eventualmente até aumentar muito o IGF-1, que é um hormônio que muitas vezes pode estar também elevando um pouquinho o risco aí para quem já tem câncer, já tem alguns trabalhos questionando isso um pouco também. Então, indo para o reino vegetal, você sempre ganha. Tá? Se você não for totalmente migrar para um vegetarianismo estrito, mas aumentando o padrão de dieta mediterrânea, né? Na verdade, é um padrão rico em alimentos de origem vegetal. E ali inclui alguns peixes, etc., traz benefícios já para a saúde. Mas o benefício maior é quanto mais você vai realmente se aproximando para a alimentação vegetariana estrita. Né? Isso são as questões que os trabalhos apontam. É algo que, vamos dizer, é um processo aí que você deve sempre procurar aumentar essa ingestão. E aí, falando da ingestão dos leites, por exemplo, uma coisa que é importante a gente observar é que a gente precisa, sim, de fontes de proteína. E quando a gente troca os leites, a gente tem que ter atenção, mas não só isso, né? O padrão alimentar nosso, como eu falei, ele precisa se fortalecer no período da manhã. Não sei quantos de vocês têm um café da manhã bem reforçado aí. Seria interessante até... Toma café da manhã, né? Isso faz errado, né? Sim. Tem pesquisas mostrando que metabolicamente isso não é interessante. Você ficar em jejum e só almoçar. O jejum intermitente você pode fazer ele com um café da manhã reforçado 8 horas da manhã e depois um almoço aí 1, 2, 3 da tarde. E se você quiser fazer o jejum intermitente, você fica em jejum até o dia seguinte para comer de manhã. Só tomando água, etc. Eventualmente um chá,
não adoçado, enfim. É uma estratégia, mas é algo que vai também da decisão de cada um. Mas é algo benéfico, sim, para a prevenção também de doenças metabólicas e o próprio câncer. Tem até alguns trabalhos falando sobre o jejum no câncer, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas uma coisa que eu preciso dizer é importante que a gente tenha também uma alimentação equilibrada, porque eu já ouvi pessoas muito bem intencionadas fazerem dietas, por exemplo, somente da uva. Você fica uma semana inteira só comendo uva, ou só tomando suco de limão, ou só porque teve um câncer, ou porque quer prevenir o câncer, ou porque quer emagrecer. Dietas e atitudes assim são perigosas, porque você acaba tendo como resultado a perda de peso, mas você tem uma perda de peso não muito saudável, você perde massa muscular também. A massa muscular é importantíssima. Por isso seria interessante essa orientação, tanto de um nutrólogo, né, como também de um nutricionista, para que você possa... E também, assim, às vezes, por exemplo, essa semana eu fiquei 5 dias só tomando sucos. Eu fiquei 5 dias no suco. E foi uma delícia. Eu me senti muito bem. Um detox. Às 6 horas eu tomei sucos e foi muito gostoso. Agora, também não é que eu ficar esse período todo. Já fiz os 45 dias de cruz. Perdi 9 quilos quando eu fiz os 45 dias de cruz. E muito bom. Agora, aqui tem uma pergunta, doutor. Assim, olha, vamos lá para a gente tentar responder algumas que chegaram aqui. E só quero reforçar que alguns que perguntaram. Tem um psicólogo que chegou aqui agora. Ele falou que eu consegui entrar na live agora. Essa live vai ficar gravada, você poderá assistir depois, tá bom? Aí está perguntando assim, qual seria a quantidade de castanha para consumir por dia? A gente vai tentar ser rápido também nas explicações, se possível, para a gente responder as perguntas que nós temos aqui, tá bom? Tá bom. Olha, 30 gramas é uma quantidade adequada. Lembrando que, se você der preferência para nozes, amêndoas, avelã, em relação a amendoins, em relação à própria castanha de caju, você acaba tendo menos gordura saturada. A gordura de caju tem um pouquinho, a amendoim também, mas você pode ter uma mistura lá, um mix de castanhas, né? E a castanha do Pará. E não fique com medo de ter intoxicação, não. 2, 3 castanhas do Pará todo dia não tem problema nenhum. Nunca houve uma descrição, um relato de casos de intoxicação. Então, uma mãozinha ali de castanhas diariamente. E, claro, dentro de um contexto. Se você está acima do peso, querendo perder peso, tem que estar dentro de um contexto alimentar maior, porque também elas têm bastante gordura, né? Uma gordura saudável, bem mais saudável, mas é calórica também. Então tem que ter atenção. 20, 30 gramas, a gente vê em vários trabalhos essa orientação com muito benefício para a saúde, ok? Cardiovascular principalmente. Olha, eu tenho aqui uma muito importante também, que fala assim, eu sou paciente oncológica de mama e fiz a radioterapia. Que tipo de suplementação eu posso usar? Então, uma pessoa que já está sofrendo com a questão do câncer da mama, ela está querendo saber qual a suplementação. Está fazendo rádio, quimioterapia, muitas vezes altera paladar, você pode às vezes ter mucosite, pode ter diarreia, pode ter alguns efeitos colaterais, né? Tem que fazer algumas adequações, aí dependeria de uma avaliação profissional específica. Eu recomendo muito que seja acompanhado com nutricionista, com médico nutrólogo, junto com um oncologista, obviamente, que presta o cuidado, porque há, sim, alguns suplementos e depende da situação de saúde da pessoa, do estado nutricional da pessoa, que a gente fala. E há alguns suplementos que são mais palatáveis, que são mais fáceis de digerir, até industrializados, que por esse período aí mais difícil e turbulento podem ser usados. E, claro, alguns alimentos e maneiras de preparar, a temperatura, consistência do alimento, que podem ser mais palatáveis nesse período difícil, muitas vezes da químio, etc. E que pode ser negociado também com os profissionais, como comentamos. O suplemento, eu não vou dar um nome do suplemento, sim, mas tem vários. É importante sempre atender às necessidades nutricionais, de caloria e proteína, dentro de um contexto equilibrado. E como eu disse, os alimentos de origem vegetal precisam estar presentes.
mas é importante ter fontes também de proteína, por exemplo. Porque se eu como só verduras, uma salada grande, e legumes, e brócolis, etc., mas não uso feijões, não uso arroz integral, eu posso não alcançar a quantidade de calorias e nem de proteínas que eu preciso. Então, essas adequações são muito individuais. Tanto é que nas consultas, né, a gente acaba conversando muito com a pessoa para entender o que é a realidade da pessoa, para a gente ajudar ela em pequenas mudanças a cada dia dentro do contexto que ela tem. Acho que é isso, para não me alongar muito. A essa querida que fez a pergunta, é muito importante que você seja avaliado do médico, você seja, né, certamente você já está sendo acompanhada por um médico, mas que ele possa te orientar mais especificamente. Uma outra coisa que a gente já fizeram uma pergunta, qual o link que a pessoa iria à live? É só você nos seguir no nosso Instagram, que é @afancb, e lá vai estar e você poderá entrar lá, tá bom? Aquele que perguntou. Eu queria saber um detalhe, a questão dos adoçantes. Qual adoçante o senhor indicaria que seria o melhor aí para ser usado? Sim, sem dúvida, contraindicaria o aspartame, tá? Adoçantes com aspartame. Tem até uma contraindicação formal da própria Sociedade Brasileira e também do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, porque alguns estudos correlacionaram aí com maior riscos para a saúde. Então, qual indicaria? Né? Além das frutas, os adoçantes naturais ali das frutas, você pode usar o steviol, stevia, né? Que, por exemplo, é um adoçante mais natural. Ok? Acho que vamos passando as perguntas mais rapidinho, né? Uma coisa importante, pacientes em doença ativa, que estão fazendo cirurgia, que vão passar por cirurgia, é muito importante o preparo metabólico e a atividade física, lembrando, a gente está falando mais de alimentação, mas a atividade física é fundamental para o enfrentamento do câncer, mesmo durante o enfrentamento do câncer com quimioterapia, radioterapia, etc., ou cirurgia, o pré-operatório, a atividade física aeróbica e também a resistida, de força, 2 vezes na semana, 2, 3 aí aeróbica, claro, supervisionada também, porque há uma tendência à perda de peso, de massa, então precisa ser realmente acompanhado por um profissional. Às vezes a gente até precisa internar o paciente para nutrição, muitas vezes até nutrição interal, dependendo da mucosite, às vezes o trato digestivo não pode nem ser utilizado por causa das repercussões, muitas vezes importantes, né, de uma quimioterapia. Às vezes você precisa usar a nutrição interal ou parenteral, aquela nutrição pela veia, por um tempo. Então, cada caso é um caso. Sempre que você tiver um diagnóstico de câncer, evite seguir por aquele caminho. Não, se você fizer a terapia da comida tal, vai te ajudar. E aí você para todo o resto e come só esse alimento. Tenham cuidado com isso, ok? Doutor, eu vou para a última pergunta aqui e eu quero dizer para vocês o seguinte. As perguntas, nós anotamos todas as perguntas aqui, não respondemos todas, mas eu vou depois passar para o doutor Kepler e ele vai nos dar esse retorno e nós vamos colocar lá no nosso Instagram as respostas das perguntas de vocês. Então, não fique triste se a sua pergunta ela não foi respondida agora, mas nós colocaremos essas perguntas no Instagram nosso. Então, por isso é importante que vocês nos sigam, @afanucb. Então, nos siga no Instagram. E se você tiver mais alguma outra pergunta, pode colocar aqui que a gente vai responder para você depois, tá bom? Pode ser assim, doutor? Então, eu tenho Claro, com certeza. Pode sim, com certeza. E a gente pode marcar outras aí para outros temas também, né? Ok. Eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar no horário certo, porque a live já vai fazer 1 hora. Mas se o senhor puder nos responder aqui, deixa eu procurar aqui que já passou, deixa eu ver. Vou achar aqui que fala a respeito da questão de hormônios. Só aqui procurando. Diz assim, olha, o que o senhor acha da modulação hormonal com hormônios bioidênticos? Bioidênticos, né? Bioidênticos.
Bom, Isso, isso é um assunto, assim, eu não falaria modulação hormonal, né? Mas a terapia de reposição hormonal é algo, principalmente para a mulher aí depois da menopausa, etc., que pode ser feito sem maiores riscos, mas precisa de uma avaliação específica e um histórico e também da situação em que a pessoa se encontra em termos de queixas clínicas, etc. O uso de testosterona para mulheres, etc., isso é algo que tem sido muito falado, mas raramente deve ser praticado. Tá? Até a indicação formal seria para transtorno, realmente, transtornos sexuais mesmo, prejuízo da libido, com prejuízo de relacionamentos, etc. Então, não recomendaria. Modulação hormonal, há muita coisa divulgada na mídia que não tem um embasamento científico sólido, tá? Principalmente o uso também de testosterona. Agora, terapia de reposição hormonal pode ser feito sim nas mulheres de uma maneira profissional, equilibrada, considerando cada contexto, né? E de preferência por um profissional ginecologista, endocrinologista, trabalhando em conjunto, né? E não vai dar tempo de a gente entrar em mais detalhes, mas é um tema também importante. Mas há um abuso no uso de hormônios atualmente. É importante ter isso em mente e ter cautela, sempre bastante cautela. Ok. Procurar profissionais que sejam especialistas na área e que sigam as recomendações das sociedades da área também, né? Porque é isso, muitas vezes há um profissional que se intitula, mas não participa, não é nem titulado dentro do Conselho de Medicina, por exemplo, e não segue as diretrizes da sociedade, por exemplo, né? E acaba tendo condutas que não são muito seguras para os pacientes. É importante ter cuidado em relação a isso também. Ok. Então, gente, doutor, muito obrigado pela sua participação. Fica com a gente. Eu que agradeço. Eu quero agradecer muito. É pena, assim, que a gente às vezes fica, né, assim, afobado um pouco, porque a gente quer tratar, né, passar o máximo de informações e que tenham... Sim, sim. Mas, assim, que a gente fique dentro do horário certinho, a gente pode depois Concordo. propor uma nova live com outro assunto. E Sim. eu vou sugerir a vocês, queridos amigos que estão nos ouvindo e participando aqui, coloque lá no nosso Instagram algum assunto importante que você, dentro da área, que a gente pode depois convidar novamente o Dr. Cleve para ele estar com a gente, abordando um assunto mais específico que você queira ouvir a respeito, para que possa, então, assim, tirar as suas dúvidas ou ter um esclarecimento maior. Mas eu lhe agradeço muito por você ter aceito aí o nosso convite. Que Deus possa abençoar Obrigado. a sua família. Quero desejar um sábado muito abençoado a todos vocês, por você ter vindo aqui participar conosco. E não se esqueça, nós responderemos as perguntas de vocês que não foram respondidas aqui, viu, doutor? Nos ajude depois. Eu vou estar passando para você para que a gente possa, então, dar as respostas para eles, tá bom? São muitos temas, realmente. Agradeço mais uma vez o convite. E realmente a gente tem muitas demandas de pacientes diferentes e a gente se lembra de algumas dúvidas e as dúvidas vão surgindo. Eu acho que ficam assuntos para a gente conversar depois, mas em resumo, procure ao máximo se movimentar, comer mais alimentos de origem vegetal, evitar industrializados, comer mais integral, descascar mais, desembalar menos. E enquanto o coração bater, não parar de se movimentar, né? Como dizem muitos aí, realmente o exercício, a atividade física regular, o controle do peso, o sono de qualidade, o controle do estresse, isso tudo é fundamental para prevenirmos o câncer e também enfrentarmos o câncer melhor e evitarmos uma recidiva dele também. Deus abençoe vocês e fico à disposição para uma próxima vez. Um abraço e obrigado, Sara, mais uma vez. Uma coisa aqui que dentro do que o senhor falou, que é interessante, né, quando o senhor falou a respeito das calorias e tal, que a gente tem que gastar mais do que consumir mais, né? Então, aí o senhor falou aqui a questão, por exemplo, eu gasto calorias aí, 1.000 e poucas calorias, eu tenho que ter mais ou menos em torno de 500 e poucas calorias. Então, em resumo, tudo isso é a gente comer menos, né, gente? E eu comprovei. É verdade. Eu comprovei. A questão da quantidade, etc.,
É verdade. Tem muitos estudos mostrando a longevidade e também a prevenção. A gente comer um pouquinho menos ali do que ficar totalmente cheio. E Ah, vou ficar um pouco mais cheio, então peraí, parei por aqui, um pouquinho a menos aí. Até os orientais falam de 80% aí do que comeria, né? Talvez seria uma ideia aí, ainda que subjetiva, mas é interessante. Realmente, vale a pena. Comer melhor, comer um pouquinho menos, mastigar melhor, comer em situações de maior qualidade, com pessoas agradáveis, com gratidão no coração, né? Pelo dom da vida, pelas bênçãos de Deus. E fora do celular, da TV, do notebook, ter aquele tempo ali para comer com calma, mastigar, tranquilo, preservar os momentos para que você, no fim, realmente coma com mais qualidade e também, no fim, você acaba comendo menos, né? Se você é atento e e faz aquela refeição atenta ali, né? ó, Desfrutando ao máximo. colocaram aqui assim, comer a metade e andar em dobro. É uma boa estratégia também. É isso aí. Você viu? Comer a Muito bom. metade e andar em dobro. É isso aí. Em resumo, é isso aí. Né? Gente, Exato. que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar. Muito obrigado a todas as líderes, as esposas dos pastores, vocês que deixaram aqui a gratidão aqui. Obrigada mesmo aí, Josedina, tá? Ela participou bastante aqui, colocando as observações. Obrigada aí, viu, irmã? Que Deus abençoe. Um feliz sábado para todos. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos e eu quero aqui orar, tá bom? Querido Deus, obrigada, Pai, pelo teu grande amor por nós. Obrigada por este sábado também tão especial que estamos vivenciando. O Senhor nos deu essa bênção, meu Pai, o descanso físico, o descanso mental e a oportunidade de te adorar e te servir de uma forma mais intensa, Senhor. Obrigada pela participação aqui do Dr. Cleve. Cuide dele, da sua família, desse ministério, do seu trabalho, que ele se dedica ajudando e orientando as pessoas, assim como nós fomos beneficiados com tantas orientações tão importantes e especiais. Mas, acima de tudo, Senhor, nos ajude a colocarmos em prática aquilo até que já sabemos e aquilo que aprendemos, que possamos colocar em prática na nossa vida. Porque muitas vezes gostamos do que é bom, mas gostamos também do que é ruim. E nos dê força para que a gente possa rejeitar aquilo que não é bom para a nossa saúde. Fique conosco, nos dê a tua paz. E eu quero pedir também a bênção, a tua proteção por aquelas pessoas que estão enfrentando o câncer, como nós tivemos aqui, a fala de uma amiga que nos assistiu, que enfrenta essa luta, que o Senhor possa dar a ela a cura, que o Senhor possa estar com ela, certeza que o Senhor está cuidando dela. E se tem mais pessoas aqui, Senhor, que está enfrentando pelo o câncer, por favor, tenha misericórdia, cuide dessa pessoa. E também, Senhor, eu quero te pedir aqui, fazer uma oração preventiva. Por favor, ajude que possamos ficar livres desse mal. Não permita que esse mal recaia sobre nós. Aqui cuide de nós, mas também nos ajude a cuidarmos da nossa saúde. Só nós podemos fazer isso individualmente para que a gente possa também ter essa prevenção. Fique conosco, nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Sinta meu abraço, sinta abraçada por nós aqui. Nós temos uma equipe aqui, ó. Vou mostrar aqui quem está por trás. Ah, não quer aparecer. Temos uma equipe aqui especial. Que Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite. Fique com Deus, tá bom? Tchau.